seria expectante, é aquilo que nós desejamos. Claro, mas o professor está a ter cuidados especiais, mantém-se, está de quarentena, como é que está a viver? Estou de quarentena, eu fiz uma pausa no futebol, após aquela breve passagem pelo Taicas, que foi muito interessante, foi uma experiência muito interessante, e eu após isso tive que resolver um problema de saúde, já estava quase ultrapassado, mas agora com isto leva a que eu tenha mais cuidados aqui em casa. Mas faço uma vida normal, como qualquer um cidadão, e espero brevemente, quando isto passar, retomar novamente a minha atividade, que é o futebol, ou talvez, não sei, porque tenho refletido muito e por vezes estas situações levam-nos a refletir e a clarificar as ideias para que possamos seguir em frente no futebol ou noutra atividade que me parece interessante. Muito bem. Mas se calhar já vamos aí durante esta nossa conversa. Começávamos até por falar na sua carreira enquanto jogador, em que teve longos anos ao serviço de um histórico, como é o Vitória Sport Clube. Foi uma carreira muito, muito bonita e muito interessante e com certeza com muitas histórias e treinado por muitos treinadores com muita qualidade e com colegas com... Sim. Quer-nos falar sobre isso? Sim, Daniel, eu no passado, entendes? Eu olho mais para o presente e para o futuro. Agora, não posso esquecer e nem posso ser ingrato ao ponto de menosprezar aquilo que eu fiz e por aquilo que passei, não é? E se eu quero seguir a carreira de treinador, eu não posso esquecer as minhas origens, aquilo que eu fiz durante muitos anos, que foram ensinamentos muito interessantes para agora eu poder aplicá-los como líder, como com alguns problemas na ligação. Ou como líder, ou como adjunto, ou fazer num clube de muita exigência. Eu comecei praticamente com 11 anos no Vitória e como profissional, 6 ou 7 como nas camadas jovens e depois tive mais 7 como adjunto. Não é? É uma vida, não posso esquecer disso. E isso desenvolvido porque foram experiências inúmeras, bastantes, e eu penso que um treinador com este passado, pronto, facilita mais as coisas em certas situações, às vezes, de tomadas de decisão que eu tenho que as ter todos os dias na função de treinador. Mas acha que este background de jogador e o facto de ter sido orientado por treinadores com tanta qualidade que foi importante depois até para passar para treinador? Sim, Daniel, eu não posso esconder isso, antes pelo contrário. Eu trabalhei não, fui treinado por excelentes treinadores no Vitória, tive 2 mãos cheias ou mais de treinadores e é evidente que eu não me esqueço, há coisas que me marcaram pela positiva, outras pela negativa. Eu penso que um treinador molda-se em função daquilo que foi a sua vivência como jogador e como adjunto. Eu tenho que dar graças por estas oportunidades que eu tive
como jogador e como adjunto, que também trabalhei com vários treinadores, e isso deu-me uma visão diferente daquilo que é ser treinador, entendes? Porque aquilo que nos enriquece são os momentos e as experiências, não é sempre a mesma experiência, é várias experiências que nos enriquece e que depois, quando as coisas acontecem com a gente sabe, está mais preparado para poder resolver, não é? Claro. Mas houve algum treinador que eu tenha marcado positivamente, que lhe tenha dado aquele clique? O facto de ter trabalhado com ele enquanto jogador, que lhe tenha dado o clique de eu também quero ser treinador? Não, Daniel, eu não pensava, não pensava em ser treinador. Eu pensava no momento, eu nunca fui uma pessoa de ir traçando em função daquilo que eu queria. Por exemplo, eu aqui no Vitória, eu trabalhei com treinadores interessantíssimos, desde o Paulo Tuori, porque repara, o treinador, eu tive treinadores que eram muito fortes em determinadas coisas e menos fortes noutras. Não há treinadores perfeitos, entendes? O treinador vai-se formulando, vai-se moldando. Eu não acredito com toda a sinceridade, e eu não acredito que se faça um treinador num ano ou em 2 anos, entendes? Isso para mim são mais tarefeiros do que treinadores. Treinadores são aqueles que durante anos... Como? É um processo evolutivo. É um processo evolutivo, estás a ver? Porque nós temos que ter uma série de aptidões, de competências, não é? E nós só melhoramos essas competências com o decorrer dos anos, com o dia a dia, com as semanas, com os meses, com experiências diferentes. Repara, há treinadores que fazem um bom trabalho num clube A, mas depois chegam ao clube B e aquilo vai tudo por água abaixo, estás a entender? E eu ainda não considero treinadores de futebol, no sentido da palavra, porque antes, aqui há anos, era muito difícil, mas isso é moda nesta altura no futebol e é moda noutras coisas, nas empresas. Eu não... Antes, para se treinar o Futebol Clube Porto, os clubes grandes, como jogador e como treinador, para se chegar lá, era preciso cimentar, como atleta, era preciso fazer 3, 4 épocas em clubes bons. Agora não, faz 2, 3 meses, pronto, as coisas mudaram e já se está num grande. Agora um treinador faz um trabalho de meio ano, um ano, não sei o quê, já vai para um grande. As coisas agora estão mais facilitadas, acho eu. Mas eu também não vou Mas por discutir algum motivo isso, especial, acho acha que toda isso a por gente algum deve motivo ter especial? oportunidades. Acha isso por algum motivo especial? Como? Acha isso por algum motivo especial? O facto Acho, Mas acha que tem a ver com... acho tem a ver com tendências novas, com formas diferentes repara, no futebol, o futebol mudou muito em 2 aspectos. Por exemplo, de antes a vertente desportiva era mais importante que a vertente financeira, não é? E agora há determinados presidentes, estruturas e SADs e acho bem, eu não sou contra isso, que têm preferência é a vertente financeira, então arranjam treinadores para lhes ser útil e que pensem da forma como eles querem para chegar ali e para desempenhar tarefas, entendes? Agora, quando a primazia era os resultados desportivos, aí os presidentes e as administrações, tudo, tentavam arranjar os melhores para que pudessem uma classificação, embora eu acredite que quase todos ou todos querem a melhor classificação possível, mas a prioridade neste momento no futebol é a vertente financeira, isso é escusado estarmos aqui até a discutir isso. Acho que toda a gente está de acordo com isso. Sim.
Mas recuando um bocado até no tempo, depois, na altura em que termina enquanto jogador, inicia logo o trabalho na equipa no Vitória. Não, E, não, eu quando terminei a minha carreira de jogador, eu montei uma empresa, Daniel, eu não quis nada mais com o futebol. Eu montei uma empresa onde estive 10 anos afastado de futebol. ok, Eu estive afastado de futebol e pronto, uma empresa que até teve e tem sucesso, continua a ter sucesso, com uma gráfica, e só depois pronto, quando o Vítor Magalhães veio para aqui, para o Vitória, o professor Machado é que me chateou a cabeça, queria que eu viesse, queria que eu ajudasse, e pronto, e eu tentei conciliar as duas coisas, mas depois cheguei a uma altura que não tinha hipótese, tinha que optar. E aí sim, eu optei pelo futebol, pronto, o bichinho veio novamente, claro. mas só que eu não podia manter as duas coisas, porque eu no futebol, Daniel, fiz um pouco de tudo, entendes? E sacrifiquei muito a minha família, principalmente aqui no Vitória, porque eu cheguei a ir 3 semanas para Buenos Aires, não é? Fazer scouting de jogadores, eu não parava. Era para a França, era Dinamarcas, era tudo, não é? Eu penso que, sem querer, eu preparei-me para ser treinador, porque conheci bem os mercados, fiz muita análise de jogador, eu penso que Até de forma fiz. de jogar, não é? Que ao ver os jogos, ainda por cima de Sim, ver fontes tão diferentes, não é? sim, sim, formas de jogar, conhecer, por exemplo, eu ia muito ver os adversários quando jogávamos na Taça UEFA, eu ia vê-los, passei por tudo, não vale a pena, senão passávamos aqui o programa todo a falar de histórias e, Claro. e E nunca deve haver acaba, histórias não é? muito interessantes, não é? Mas há, Foram 23. mas há uma ligação muito grande com o professor Manuel Machado, não é? Trabalhou muitos anos com ele. E ainda mantenho, pronto, não temos trabalhado ultimamente, isso não vai passar de um momento para o outro, não é? Claro, há uma ligação grande, claro. Por exemplo, maior ligação é com o Vitória, isso, Sim. porque eu, quando fui com o Manuel Machado, a primeira vez para o Vitória, o Manuel Machado sai e eu fico, não é? E depois o Manuel Machado vem uma segunda vez e eu ainda continuei no Vitória. Só depois é que fui com ele para a Grécia, para o Ares, porque foi um período em que houve uma transformaçãozita aqui no Vitória e eu passei, praticamente fui eu que iniciei a estrutura de scouting aqui no Vitória, porque o Vitória não tinha nada. É engraçado, e houve uma vez um diretor de Vitória que me perguntou, muito preocupado, o que era o Vitória em termos de estrutura de futebol. Eu disse: o Vitória não é nada, o Vitória é zero. Porque eu sempre defendia que o Vitória devia ter uma estrutura de futebol, entendes? E não, o que é que acontecia? Vinha um treinador e escolhia o que queria e o que não queria, depois levava com um ou outro jogador da administração. Esse treinador ia embora, vinha outro, iam os jogadores, vinha outro, mandava embora e trazia outros jogadores. E eu sempre discordei disso. Então, na venda do Bebé, o professor Manuel Machado e todos nós, então falámos com o Emílio Macedo, o antigo presidente, para criar um gabinete de scouting. Pronto, eu iniciei o projeto com o Sr. José Pereira da equipa B, fomos nós que começámos a desenhar, iniciei também o gabinete de scouting, mas pronto, também tive alguns 3 ou 4 meses e como eu estava no gabinete e essa não era a minha, achava que não era a minha função, então apareceu a oportunidade de ir ao Ares e fui novamente com ele. Mas isto quer dizer que eu passei por várias etapas,
no Vitória fiz quase tudo. Mas Nem vale a pena estar aqui a falar. Com a exigência do Vitória, com a massa adepta tão apaixonada e sendo o Basílio uma pessoa tão conhecida na cidade, isso não lhe trouxe aí algumas complicações? Foi sempre uma relação pacífica com os adeptos? Sim, Daniel, olha, não me queixo. Vou-te dizer, haviam situações às vezes que as claques iam lá acima ao complexo, chamar nomes a este, aquele, tratar mal. Comigo, vou-te dizer, sempre tiveram uma relação muito cordial, sempre me respeitaram, sou muito grato, vou-te dizer, sou muito grato a este clube e às pessoas, mesmo a claque, porque a claque era exuberante, era fanático, e comigo nunca tive problemas, sempre fui muito respeitado e eu isso tenho em conta. Eu vivo em Guimarães, no centro de Guimarães, nunca fui maltratado, antes pelo contrário. Eu também, esta conversa, passado estes anos todos, nunca tive este tipo de conversa, mas eu penso, e não é por Vitória deu-me, mas eu também dei muito ao Vitória. Não quero estar aqui, mas sempre, eu estava sempre, a minha prioridade era ajudar o clube e eu fazia coisas que nem eram da minha competência, mas eu não tinha fins de semana, eu colocava os jogadores que saíam dos júniores, era eu que os acompanhava nos clubes que estavam, ia ver jogos, ia ver tudo. Eu ajudei muito miúdo, muito jogador, ajudei o Vitória a conseguir muitos bons negócios, mas também não quero ir por aí agora. Olha, e como é que surge e como é que foi a experiência do Ares? Olha, aquela situação que nós vivemos no Ares não é qualquer coisa. Eu vou te dizer, nós chegámos lá numa situação em que o Ares era um grande da Grécia. Por exemplo, Salónica tem 1 milhão e pouco, tem o PAOK e tem o Ares. Fazendo-te uma comparação mais ou menos Lisboa, o PAOK Benfica, o Ares era tipo Sporting, era um clube grande, mas que nunca tinha chegado lá. E nós fomos lá e apanhámos aquela situação, uma situação muito complicada, com a meio da época, mais ou menos, com ordenados em atraso da época anterior, mais 3, 4 meses da época em que nós chegámos lá. Mas pronto, penso que o Manuel Machado teve um mérito espetacular. Eu nem sei como é que ele nem está lá a treinar no Ares ou num clube grande, porque ele fez um trabalho realmente em 14 jogos, nós ganhámos 11, empatámos 1 e perdemos 2 Ornados os em últimos atraso. jogos. Com ordenados, que os jogadores faziam greve, às vezes chegávamos lá, os jogadores diziam, mas não vamos treinar. E ele, pronto, não treinámos. Sensibilizava-os, nunca... Foi das experiências mais difíceis que eu passei no futebol e eu acho que a pedagogia do professor realmente aí funcionou, porque eu já o admirava e admiro, não sei porque é que sinceramente ele não está a trabalhar com as capacidades dele para aquilo que eu vejo por aí, mas pronto, o futebol é assim, é uma pessoa muito inteligente, muito capacitada, penso que é um desperdício nesta altura o professor não estar a trabalhar, mas ele resolveu aquele problema com muita mestria e depois nós íamos ficar lá, só que o investidor queria comprar o clube, aquilo tinha uma claque que era os Super 3 que tinham parte também das ações, não queriam abdicar daquilo, tínhamos tudo, já estava a haver jogadores, eu tinha feito análise de jogadores, já tinha uma mostra para dar ao professor e à direção, e até chegámos a dar para contratar, mas depois as coisas não avançaram e ficámos ali. Foi uma experiência muito interessante e num país muito bonito, um país muito interessante que um dia ir voltar lá. E depois aparece o Nacional, não é? Com,
Sim, o Nacional, Mas com resultados também fantásticos, não é? Tem um apuramento para. sim, nós chegámos lá, o Nacional estava com muitos problemas. No ano a seguir, reformulou-se o plantel e fomos à Europa, ficámos em quinto lugar. E depois, as coisas começaram a complicar um bocado na Madeira. Em termos de ajudas, o governo começou a cortar muito, o presidente começou a cortar no plantel, as coisas, mas ainda fizemos épocas interessantes, não é? Até que chegou o momento, tivemos lá 7 anos. A última época, as coisas não estavam a correr, não conseguimos fazer um plantel competitivo, não estavam a correr bem, e antes de dezembro saímos por iniciativa do professor Manuel Machado, porque ele achou que era melhor e pronto. Sim. Não, vocês têm lá épocas realmente muito Sim, boas, não é? Muito boas. Com... Aliás, sim, sim, a mesma foi. classificação do Nacional continua a ser vossa, certo? Sim, sim, o professor Manuel Machado conhecia aquilo como a palma das mãos, não é? E depois tinha um presidente que eu acho que foi dos melhores presidentes que eu encontrei, uma pessoa de coração, com bom coração, uma pessoa que percebia, esse sim. E eu tenho que ter uma palavra para com ele, que ele não me queria deixar vir embora, tive que interceder com o Manuel Machado, que ele disse que agora aquele clube era. Ele não me deixou. Ele, não vais embora, tu ficas aqui, este clube agora é teu, tens que ficar aqui, tens que ficar. Não, não. Mas pronto, e eu acho que foi dos presidentes também que me impressionou pelo conhecimento técnico que ele tinha em termos de futebol. A maior parte dos presidentes, uma grande parte, eu acho, que são o problema do futebol português, mas esse presidente não. Esse presidente é uma pessoa muito boa em termos humanos, mas também em termos de conhecimento técnico. Ele sabia e podia-se ter uma conversa com ele de futebol porque ele correspondia. E depois aparece o Moreirense, não é? Sim, o Moreirense, com toda a sinceridade, foi uma decepção. Esta palavra, não sei se é forte, se é vaga, mas nem sequer quero falar muito do Moreirense porque foi uma coisa inesperada, num clube que eu pensei que poderíamos fazer lá bons trabalhos e catapultar aquele clube para patamares mais altos, mas se calhar as pessoas não queriam isso, se calhar querem estar sempre neste sobe e desce, quanto a isso nem me queria alongar muito sobre o Moreirense. Muito bem. Embora tenha pessoas lá que eu goste e que tenho alguma consideração por elas. E como é que surge depois o projeto como treinador principal no Taipas? O projeto é assim, o professor também ficou um bocado magoado com aquilo, não é? E afastou-se um pouco de futebol, e eu também, que eu tive ano e pouco sem fazer nada, e a certa altura eu disse, olha professor, olha, se aparecer alguma coisa para treinar no campeonato nacional, eu vou dizer, vai, fazes bem, está na altura, não sei o quê. Pronto. Surgiu a hipótese do Taipas, que é uma realidade que tu conheces, crua e nua, não é? Mas eu não estou arrependido de ter assumido aquilo, embora não podemos deixar de dizer que tem poucas condições o que é pena, porque aquele clube poderia ser um bom clube de campeonato nacional, que não tem as melhores condições em termos de campos, mas dava perfeitamente, mas é passado. É passado, Daniel. Foi uma experiência, eu guardo boas recordações dos jogadores, do espírito de equipa que eu criei ali, mas como tu sabes, era muito curto para estar naquele campeonato. Sim. E foi uma coisa, mas ajudou-me a ver. Foi um ano atípico, não é? Porque eles também
Eles não subiram, não é? Eles foram O repescados. clube só soube que estava no CNS numa fase muito adiantada do mercado, bastante adiantada, se calhar demasiado adiantada. Demasiado, não conseguiram constituir um plantel à altura das exigências. E pronto, e depois, quando é assim, e depois poderia-se ter melhorado em dezembro, mas o clube também não tinha recursos, não é? E eu ainda tentei contratar 4, 5 jogadores, não conseguiam. Não é uma realidade, o clube não está à altura de poder, neste momento, andar nessa competição do Campeonato Nacional. Alguém como eu que conhece a sua forma de trabalhar o que me espantou, e tenho que dizer isto com toda a honestidade, foi a apetência para a associação das novas tecnologias ao futebol, desde a observação, da análise, tudo e mais alguma coisa. O Basílio é alguém que é um apaixonado por essas coisas. Acha que realmente isso pode ter depois influência no jogar, pode ter influência no treino, pode ter influência no próprio jogo? Condiciona as suas unidades de treino mediante a observação, a análise que foi feita? Sim, Daniel. Só de ouvir um bocado a falar sobre isso. Eu gosto também de falar nisso, e é aí que eu gosto de trocar ideias e ponto de vista, porque isso é fundamental, não é? A grande diferença do futebol de agora para há 20 anos atrás está aí. Porquê? Porque antes via-se o futebol como um todo. Tem vantagens e tem desvantagens, eu vou dizer porquê. Via-se o futebol como um jogo no todo, o jogo via-se num todo, e não, após a análise, que eu também, foi uma das coisas que eu gostei de fazer e não me importava, e isso deu-me uma mais-valia. O que é que começámos a fazer? A fracionar o jogo, através de momentos, e antes não era assim. Podes-me dizer, perde-se um bocado de magia, perde-se do jogo, perde-se, começa a ficar muito robotizado. Porquê? Começamos a trabalhar cada momento e a gente vai, através do treino e dos instrumentos que temos, vamos aperfeiçoando muito, vamos mecanizando até demais. Temos de ter cuidado. Isso é um dos problemas do futebol atual. É nós ter muitos instrumentos, até demasiados, e utilizá-los mais do que aquilo que devíamos. Estás a entender? E eu gosto, vou-te ser sincero, eu sou a favor das tecnologias, de tudo aquilo que nos possa dar, mas depois está no utilizar delas. Mas aí é o papel do treinador, não é? Como é que utiliza? Exatamente, Daniel. E é isso que eu choco. Eu às vezes choco com esta nova geração, nem todos, que eu acho que agora faz treinadores através do Google. Chega-se lá, vê-se treinos, há miúdos aí que pensam que vendo treinos, vendo formas de treinar e não sei o quê, ou vão falar todos os dias, não sei o quê, já pensam que são treinadores. Não são treinadores, Daniel. Não são. Podem vir, são projetos, mas podem vir. Claro. Agora, nós, e eu tenho mas vou dizer muitos anos disto, nós, e eu tive, porque eu vivi isso, eu vivi treinadores a matarem-se aqui, eu a dizer cuidado, porque usavam demais a informação, saturavam os jogadores, mecanizavam demais aquilo, tiravam criatividade, tiravam tudo ao jogo, e eu disse, isso é um exagero. Repara, eu tinha treinadores quase todos os dias, era vídeo. Não, Daniel, é um exagero. Nós temos que ter isso para nós. Essa informação nós devemos recolhê-la e depois dar o essencial. Entendes? Eu sou a favor disso. Lutei sempre. Eu lutei sempre até contra alguns treinadores que eram muito mais, como é que eu tenho a dizer, mais tradicionais, e eu lutava sempre a favor dessa informação do vídeo, da análise, de mostrar, entendes?
De preparar, eu não sou contra a preparação de um treino, não é? Alguém me dizia há uns tempos, tipo, se vais preparar um vídeo para um jogador específico, imagino, para o lateral direito, vamos preparar um vídeo das ações do ala esquerdo da equipa adversária para mostrarmos ao lateral direito, imagino isto. E alguém me dizia, nunca superior a 3 minutos. Não, porque senão, assim, vais saturar, vais criar, vais diminuir o teu jogador. Entendes isso? Entende? Tens de ter muito cuidado naquilo que mostras. Entendes? Eu tenho um tipo de análise, já a gente vai aperfeiçoando. Eu faço, por exemplo, eu não te escondo, eu via 4, 5 jogos sempre do adversário. Claro. E eu depois, o vídeo que eu mostrava da equipa adversária nunca passava 10, 12 minutos. Pois, é isso. Entendes? Mas onde eu perdia mais tempo era na análise à minha equipa. Estás a entender? O que é que estamos a fazer bem, o que é que estamos a fazer mal, isso tudo. Exatamente. Para depois adaptar o treino, repara. Mas havia essa adaptação do treino à análise e ao desempenho? Eu corrigia, mas depois, a partir de quarta-feira, já tinha que preparar em função daquilo que íamos jogar, estás a entender? Claro. Isso é um trabalho, não é de treinador, isso é um trabalho de equipa técnica. Um treinador só não consegue fazer isso. Estás a entender? É sempre uma O equipa. treinador tem que ter um suporte de colaboradores que pensem e comungam das mesmas ideias do treinador, dar-lhes autonomia para, entendes? Não há nenhum treinador que tenha sucesso sozinho. Atenção, isto agora, o futebol, nem consegue dominar tudo, entendes? Agora, se uma equipa técnica é competente, às vezes pode o treinador ser, ou a equipa técnica seria o treinador, não. Agora, quando se consegue uma boa equipa, onde está tudo em harmonia, em sintonia, aí sim, é mais fácil, não quer dizer que seja o sucesso, é mais fácil conseguir o êxito do que um treinador dominar tudo e querer fazer tudo. É praticamente impossível. Agora, eu sou a favor das novas tecnologias. Agora, eu sempre defendi, porque também eu acho que é um erro dos treinadores, o maior problema para mim é um treinador ou uma equipa técnica não perceber ou não se enquadrar naquilo que é a equipa e naquilo que é o clube, primeiro. Entendes? Quando, por exemplo, e eu vou dar um exemplo, eu trabalhei no Taipas, eu não podia querer arranjar uma forma de jogar como o Guardiola fazia com o Barcelona. Eu tinha que ter jogadores com aquelas características que ele tinha para poder fazer isso. Eu não tenho, mas um dos problemas dos treinadores é essa. Reparem, eu ainda vejo agora treinadores a inventar sistemas e a trabalhar só nesse sistema e depois quando se deparam quando são contrariados pelas equipas adversárias, não têm outra forma de jogar. Eu não, eu sou a favor de trabalhar várias formas de jogar, vários momentos de saída, vários momentos de construção. Entendes? Eu sou a favor disso. Agora, é evidente que tenho que também, porque antes os jogadores os treinadores escolhiam os jogadores, agora não, dificilmente o fazem, não. Agora, eu tenho que olhar para aquilo que eu tenho e adaptar e tirar o máximo, seja qual sistema for, daquilo que eu tenho dos jogadores. Agora, eu não posso impor. Eu não posso chegar a um plantel com determinadas características e impor uma forma de jogar, um modelo de jogar, para o qual não vai dar resultados, entendes? Claro. Eu não sou radical ao ponto de dizer assim, é assim que eu quero, é assim que eu vou fazer e eu defendo uma série de coisas, claro que defendo, princípios. Agora, o futebol é muito simples. O futebol não é mais do que tomadas de decisão e comportamentos. É comportamentos e tomadas de decisão. Quem quiser inventar, inventa. Mas é tão simples como isso. Claro.
Neste programa nós tivemos o Vítor Severino, que está no Shakhtar, e estávamos a falar sobre essas questões da equipa técnica, comungar da ideia de jogo do líder, vamos chamar assim, e depois, a partir daí, haver um desenvolvimento dessa ideia de jogo, desse jogar, Claro. constante, não é? Porque há sempre uma evolução na forma de jogar. Acha que é importante numa equipa técnica toda a gente comungar da ideia? É óbvio que sim, Daniel. Então, repara, se eu estou a fazer um exercício de treino que faz parte da forma como eu jogo, se é um colaborador meu que está a operacionalizar, se ele não acreditar, ele não vai tirar o máximo do exercício. Claro. Não vale a pena. Nem vai dar os feedbacks corretos, digo eu. Exatamente. Porquê? Porque ele não concorda, porque ele não aceita e porque ele acha que aquilo que não vai dar nada, entendes? Cada exercício é importantíssimo no futebol, estás a ver? No sistema, ou como queiras chamar, na forma de jogar. Por exemplo, por falar nesse rapaz, eu não gostava, eu sou amigo do Castro, eu não gostava da forma do Vitória jogar, quando teve aqui o Castro. Mas o Castro não está a jogar assim no Shakhtar. Não está. Eu já vi vários jogos. Não está. Sabes porquê? Porque é uma equipa que estica mais, é uma equipa de ataque rápido, de contra-ataque. Aqui no Vitória, inicialmente, o Vitória era só uma equipa de posse. E o jogo para mim não é isso. Entende? O jogo para mim não é isso. O jogo nós temos que utilizar, se quiseres, os 4 tempos, os 2 defensivos e os 2 ofensivos. Ou seja, quando ganhamos a bola, por exemplo, o Vitória, há 2 anos, ganhava a bola e a primeira opção logo não era de contra-atacar. Sabes qual era? Era jogar para o lado e jogar para trás. E dificilmente o Vitória fazia isso. Agora o Castro chegou ao Shakhtar e não. É totalmente o oposto. Ganha a bola e... Porquê? Se calhar ele viu que este plantel aqui que reunia melhores condições para esse tipo de jogo, mas no Shakhtar não o fez. Isso revela que é um treinador inteligente. Entendes? Se adaptou, não é? Se adaptou. Exatamente. Porque repara, porque nós, se vamos com a nossa ideia de jogo para uma equipa que não nos pode fazer isso, vai nos demorar mais tempo. Então o sucesso vamos adiar. Entendes isso? Não adianta eu jogar, por exemplo, ele se calhar viu aqui que, não sei, nem isso eu não dou. Ele no Shakhtar tem jogadores muito rápidos e sabe que tem que aproveitar e explorar isso. E eu vi isso com o Benfica e outros jogos mais, em que ele, a primeira coisa que fazia, agarrava e esticava. E aqui no Vitória nunca o fez, não é? E nós no futebol, na nossa equipa de futebol, devemos dotar, aquilo que eu entendo é de dotar a equipa de várias formas de jogar, estás a entender? Por exemplo, porque nós vamos ter adversários sempre diferentes na forma de jogar, uns mais fechados, uns mais abertos, e nós podemos alterar também a forma de jogar sem alterar jogadores, posicionando a equipa mais alta, mais baixa, no bloco intermédio, durante períodos do jogo em que a nossa equipa está a jogar baixa, mas vimos que o adversário está com dificuldade, pressionamos alto. Entende? Eu acho que, como treinador, devemos trabalhar todas essas formas de jogar, para depois, no plano do jogo, para jogar contra esta determinada equipa, nós utilizar essas formas de jogar em cada momento que nós achamos que devemos alterar. Entende? Se eu ponho uma equipa só, com treinos de posse de bola passiva, ou que só contra-ataca, ou ataque rápido, eu não estou a tirar o melhor da minha equipa. Eu tenho que adotar, eu sou a favor de dotar a equipa de várias formas de jogar. Entendes? A experiência diz-me isso porque pronto, já apanhei vários treinadores, uns que exageravam
por jogar demasiado bola longa e outros por querer jogar em ataque organizado exageradamente. E eu não sou a favor disso. Então, concluímos que é a favor de quase de um misto, não é? Portanto, a equipa está preparada para em todos os momentos dar respostas positivas e saber o que é que tem que fazer em cada momento, não é? Exatamente, Daniela. A melhor equipa que eu vi a fazer isso, eu vou-te dizer, foi o Porto com o Josualdo Ferreira. Aquela célebre equipa que ele um dia desse até deu uma entrevista no 11 e falou que ele preparava a equipa para isso. Por exemplo, ele de uma situação defensiva, por exemplo, num canto, ele apanhava a bola e contra-atacava logo. Já tinha isso tudo preparado. Ele, cada momento do jogo, estava preparado. Essa equipa impressionava-me. Porquê? Quando ele tinha que jogar em ataque organizado, ele jogava muito bem. Mas de um momento para o outro, aumentava a velocidade. E o jogo é isso. O jogo é feito de alternâncias de velocidade, entendes? Não podemos estar sempre a jogar no mesmo ritmo. Temos de vez em quando, eu acho, sou a favor desse futebol, temos de vez em quando de dar um esticão, depois parar, esticar novamente. Não podemos estar sempre no mesmo patamar. Estás a entender? Eu sou a favor disso e um dia que eu possa fazer, é óbvio, tentei. Olha, eu, por exemplo, ando a acompanhar um dinamarquês e ando a ler artigos dele e por acaso consegui chegar à fala com ele e tenho conversado com ele sobre algumas questões e queria saber a sua opinião em relação a estas coisas, que é, ele é um especialista em lançamentos laterais e trabalha para 4 ou 5 clubes, trabalha para o Northland, na Dinamarca, trabalha para o Liverpool, trabalha para o Atlanta nos Estados Unidos e acho que trabalha para outro clube qualquer italiano. Acha que isto está a chegar a um exagero? Isto é, temos um treinador, temos um gajo que é especialista em lançamentos e que anda por clubes a cobrar dinheiro, como é evidente, a ganhar a sua vida, contra isso nada, mas acha que isto está a chegar a um exagero? O futebol ficar quase tudo robotizado, mecanizado, está tudo, entende? E está-se a perder um bocado a magia, estás a entender? E eu vou-te ser sincero, nós devemos, e esse momento da bola parada deve ser aproveitado ao máximo, não é? Isso nós devemos criar. Se tu me dissesses num canto, numa bola parada, perto da. Agora, um lançamento, depende do lançamento que seja. Se me disseres que é um lançamento da linha lateral no último terço, tudo bem. Agora, ele até escreveu um livro e tudo, e por acaso ele tem números interessantíssimos, tipo, ele mostra o clube, os golos que fazia, a quantidade de bolas que perdia, mostra a estatística toda, os lançamentos. Olha, esse clube que tu falaste de dinamarquês, eu já lá estive, no Natsland, eu já lá estive, que eu já trouxe um jogador dinamarquês e fui ver essa equipa, por acaso eu conheço. Os dinamarqueses andam à frente em termos de estatísticas disso tudo, de testes, são eles os melhores, os dinamarqueses, os suecos, não? Eles têm esse trabalho de o fazer. Agora, eu não te vou dizer, repara, porque isso depois... Mas enquanto treinador, professor, mas enquanto treinador, é muita informação. A minha equipa marca 5 golos por época de lançamento lateral e de repente chega um tipo que trabalha durante 2 semanas com o grupo, em momentos do treino, e de repente a equipa nessa época marca 15. Ele tem estatísticas assim, verdadeiramente incríveis. Os treinadores devem chamar essas pessoas. Qual é a sua opinião? Daniel, primeiro primeiro devem se munir de informação e ver se realmente vale a pena, não é? Claro. O trabalho que ele faz, se realmente vale isso. Liverpool trabalha com clubes de topo, portanto, acho que... Diz-me uma coisa, olha uma coisa, o Liverpool, tu já viste nos lançamentos de linha lateral o Liverpool fazer diferente dos outros? Está a usar mais lançamentos compridos. Mas isso compridos. sempre foi Daniel, isso sempre foi complicado para quem defende aqueles lançamentos compridos metidos na área, não é? À mão.
a bola a pingar, não é? Um ressalto. Achei o momento do jogo que não estava explorado e por isso é que andei a pesquisar e encontrei este sujeito e depois dei por ela que ele estava a trabalhar, ele trabalha para 5 clubes ao mesmo tempo. Não sei como é que ele coordena isso, mas trabalha para 5 clubes ao mesmo tempo. E foi mesmo por causa disso, porque acho que esse momento do jogo ainda não está... Não está suficientemente explorado, entendes? Não é só esse. Daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, isto que nós estamos aqui a fazer, a falar, se calhar já não vale nada. Já há outras formas de, entendes? De aperfeiçoamento. Eu lembro, há 20 anos, quem é que ia chegar a este ponto, não é? Quem é que trabalha agora? Embora eu tive um treinador que foi o Marinho Pérez com o Paulo Autuori, já há 20 e tal anos, já tinha uma forma de trabalhar diferente. Já trabalhavam setorialmente, entendes, o bloco defensivo, e eu aprendi a trabalhar o bloco defensivo foi com o Marinho Pérez e com o Paulo Autuori. O Marinho, isso era excelente, porque ele foi jogador do Barcelona, e nunca mais me esqueço. Os brasileiros, nessa altura, os treinadores brasileiros estavam um bocadinho à frente. Estavam à frente, mas agora não estão. Não, E o que é que o Marinho, o Paulo pegava no setor intermédio e avançado, o Marinho pegava nos 2 blocos defensivos, e aquilo que eu faço como treinador agora, que trabalho o bloco defensivo, a ideia como eu quero, é assim, eu já fazia aqui com o Marinho Pérez, era o Marinho Pérez que nos fazia. E realmente tirámos dividendos, foi no ano em que fomos quartos finais da Taça UEFA e ficámos em terceiro lugar. Sim, foi uma época brilhante do Vitória, sem dúvida. Nós ali trabalhamos, por exemplo, porque o difícil, cada um sabe o que fazer, mas o problema não está aí, Daniel. O problema é essa para eles. Estás a ver, estás? É o meu irmão, não faz mal. Peço-lhe só que repousa a chamada porque está-se a ouvir aqui. Depois ligo. Pronto. Continuas a ouvir, não continuas? Ouve-se a vibração. Se puder recusar a chamada, eu agradeço. Tá. Esperemos que ele não ligue de volta. Olha, é mesmo chato. isto leva-nos e dava aqui pano para mangas, certeza, em relação a esta questão de... Daniel, estou a ouvir menos um bocadinho. Está a ouvir melhor agora? Já ouvi melhor. Pronto. Estava-lhe eu a dizer que isto leva-nos aqui a uma questão que há alguns treinadores que andam a falar sobre estas questões, que é de nós chegarmos a uma altura que se calhar no futebol teremos um treinador para a defesa, um treinador para o meio campo, um treinador para o ataque, um treinador para os avançados. Acha mesmo que nós vamos chegar aí? Quase como no Não Barça? sei, mas repara, o futebol americano tem tudo isso, entendes? Eu não sei, o futebol, repara, as equipas técnicas, eu poderia estar a dizer agora um disparate, não é? Dizer-te assim, acho que não vamos lá, vamos, a tendência é evolutiva, não é? É de evoluirmos, porque nós, por exemplo, as equipas técnicas de antes, aqui há uns anos atrás, tinham o quê? Tinha o treinador do guarda-redes preparador físico, não havia analistas, não havia nada disso, não é? Não havia adjuntos quase, e agora não é? Agora a liga são quase 10. Agora há equipas técnicas compostas por, sei lá, 8, 9, 10 elementos, não é? Sim. E eu não te posso precisar isso. Não posso. Muito bem. Olha, e onde é que eu sei que teve parado uma época por questões de saúde, portanto, não, e soube que houve alguns convites. A próxima época, se esta questão da pandemia permitir e se as coisas correrem dentro do normal para a próxima época, já vamos poder ver o Basílio a treinar? Estão-me a ouvir? Não sei, a questão do corona veio atrapalhar muito toda a gente, não é? O futebol. E eu pensava que, pronto, normalmente
eu poderia, não é? Eu poderia, mas eu não sei o que é que se vai passar com esta nova pandemia, não é? E eu estou muito tranquilo, eu ainda sou relativamente novo e sei que estou preparado e que um dia vou pegar num clube ou trabalhar novamente no futebol ou então optar por outra atividade, não é? Agora, se me perguntares que eu gostava de ter mais uma experiência no futebol ou outra, eu gostava, porque eu acho que tenho capacidade aquilo que aquilo que eu fiz e a espinho de futebol que me pode dar muito. Sim, mas é mais provável trabalhar cá em Portugal ou fora? Achas que, acha que a probabilidade de acontecer isso é mais cá? Oh, Daniel, fala um pouquinho mais alto que eu não estou a ouvir. És tu? Estava-lhe Já ouvi melhor. eu a perguntar se acha que isso vai acontecer fora do país ou em Portugal? Olha, já me quiseram levar para fora, entendes? Só que eu não achei muito atrativo. Mas de preferência eu preferia trabalhar aqui. Também Eu em Portugal. preferia. E vou trabalhar, entendes? Quando se resolver isto, vou trabalhar porque eu tenho muitos amigos que estão ligados na parte empresarial, de grupos, e já me sondaram se eu já queria. Eu disse não, deixa passar e para começar um projeto na próxima época. Agora, como vês, aconteceu isto Claro. E está tudo parado, e não é? eu tenho que aguardar, não, Não, está tudo parado. não posso ultrapassar isto. Claro. Muito bem. Olha, está a chegar ao final do programa, que eu nunca gosto que isto ultrapasse mais do que uma hora. Queria-lhe agradecer mais uma vez o facto de ter aceito o convite. Acho que foi uma horinha que se passou muito bem. É sempre, e o Basílio sabe disto, é sempre um prazer muito grande para mim conversar consigo sobre futebol. Não sei se quer mandar uma mensagem, uma última mensagem para, entretanto, nos despedirmos. Olha, Daniel, eu vou-te dar uma mensagem que é o seguinte: o futebol é importante, mas isto que aconteceu agora é mais importante que o futebol e que tudo, entendes? Eu acho que este exemplo, que esta pandemia, que esta situação grave que nos aconteceu a todo mundo, que venha para nos unir mais, para que nós sejamos mais solidários, para que sejamos mais humanos e para pôr à frente do futebol aquilo que nós somos, entendes? E se nós realmente formos mais solidários, formos mais amigos, também certamente como cidadãos Claro. portugueses, e então no futebol iremos ter mais sucesso. Muito bem. Olha, muito obrigado Ok? por este bocadinho. Um abraço E a gente para vai ti. falando. Obrigado. Tudo bom, Daniel? Muito bem. Vamos falando. Vamos. Ok? Tchau. Olha, e foi o 15º episódio do Chai Futebol às 5 com o professor Basílio Marques. Amanhã teremos o Guilherme Tovar, que escreveu um livro e que é treinador também, escreveu o livro Priorização Tática. A não perder amanhã, a partir das 5. Forte abraço, fiquem em casa, cuidem-se e até amanhã. Pronto, está feito, professor. Um abraço. Olá, boa tarde mais uma vez, sejam bem-vindos.